O mito de Tântalo permite avaliar toda a profundidade desse tema mítico, a simbolização da elevação e da queda. Na história de Tântalo, que precede o mito propriamente dito, encontra-se indicada a alternância nervosa. Tântalo apresenta-se vivendo somente a satisfação de seus desejos corporais, o que o conduz ao excesso do crime, ao assassinato. Esta desgraça é seguida por um estado de elevação excessiva, que, entretanto, em razão de sua exaltação doentia, conduz à queda definitiva. O mito, propriamente dito, limita-se a simbolizar o excesso da aspiração final e seu desfecho, a avidez da alma, que procura experimentar a intensidade da vida ao paroxismo, na perversão ou na sublimação. Demonstra a existência de um impulso vital excessivamente grande. O desencadeamento dos desejos corporais que precedem o impulso de elevação é frequentemente encontrado na história de homens que aspiraram à mais perfeita purificação, chegando ao desejo de santificação. No mito de Tântalo, a elevação última não aparece como uma tentativa impotente como aquela de Ícaro, para quem apenas a proximidade com a região sublime foi fatal. Tântalo, graças à profundidade de seu arrependimento, consegue acercar-se da região sublime. Torna-se o amado dos deuses. As divindades, tal como quaisquer outros personagens míticos, são símbolos de significado oculto. O mito de Tântalo, tanto quanto qualquer outro mito, não tem condições de encontrar uma tradução minimamente completa, sem que seja claramente compreendida a significação do simbolismo mais frequente e mais importante. As divindades simbolizam as qualidades idealizadas do homem. A eclosão das qualidades é acompanhada de alegria, enquanto que sua destruição engendra a angústia, a inibição, a impotência, o tormento. Os mitos simbolizam estes fenômenos psicológicos, indicando que as divindades concedem a recompensa ou bem enviam o castigo. O homem deve lutar contra suas tendências perversas, a fim de desenvolver suas qualidades e conquistar a felicidade. Para exteriorizar esse combate interior, o mito mostra o homem em luta com monstros, símbolo das tendências perversas. Nesses combates simbólicos, as divindades aparecem ajudando o homem ou fornecendo-lhe armas. Mas, o que em realidade ocorre em sua ajuda são suas próprias qualidades, simbolizadas pela divindade fraterna e pelas armas fornecidas pelas divindades. No plano dos conflitos da alma, a vitória é devida à força inerente ao homem. Portanto, podemos dizer que, no plano essencial, a justiça é inerente à vida. Isto quer dizer que as divindades tornam-se expressão simbólica da legalidade essencial da vida e de sua justiça inerente. Dada a frequência da intervenção das divindades nos mitos, não nos será possível retornar a cada momento a esta significação, que deverá assim ser aprendida de uma vez por todas. No mito de Tântalo, o conflito psíquico não é simbolizado por um combate contra um monstro. A intervenção das divindades guarda, no entanto, todo o seu poder de significação simbólica. O simbolismo que faz do herói o amado dos deuses significa, portanto, que Tântalo, graças à amplitude de seu arrependimento, eleva-se até atingir a região sublime, recupera suas próprias qualidades, reconciliando-se assim com as divindades que encarnam suas qualidades e que aparecem representadas sob uma forma perfeita e ideal. Nesta acepção, nada seria mais justo que dizer, como faz o mito, que Tântalo é o convidado dos deuses. Admitido à mesa dos deuses, alimenta-se de néctar e ambrosia, que simbolizam respectivamente espiritualização, verdade e sublimação, amor. A elevação real
não pode suceder uma queda, a menos que essa elevação seja acompanhada de um estado de exaltação imaginativa, a vaidade. O mito narra que Tântalo termina por não mais se contentar em ser o convidado e o amado dos deuses. Afoito por sua conquista e esquecido de sua condição moral e seus limites, Tântalo chega a exaltar-se com tal intensidade que lhe sobrevém a tentação de querer tornar-se um igual entre as divindades, puros símbolos do espírito. Com o objetivo de compreender o estado de alma simbolizado pelo mito de Tântalo e, consequentemente, preparar sua tradução, é preferível preceder o desenvolvimento dos símbolos pela explicação psicológica do estado simbolizado. O homem que aspira à espiritualização-sublimação não tem condições de colocar-se a cada instante de sua vida como convidado dos deuses, não devendo nem mesmo querer viver todo o tempo ao nível da esfera sublime simbolizada pela morada dos deuses, no mito grego, o Olimpo. É importante que ele saiba retornar à Terra, que se digne a satisfazer as exigências naturais de suas necessidades terrenas, de seus desejos corporais. O erro de Tântalo consiste precisamente em alimentar o projeto insensato de abdicar completamente de sua condição terrena, de obstinar-se a permanecer constantemente como convidado dos deuses, de recusar como indigno o retorno à Terra, de querer ser um deus entre os deuses. A imaginação espiritual, a visão do objetivo sublime, que por seu arrependimento se havia constituído na força que o tornara o amado dos deuses. Essa imaginação espiritual exalta-se e transforma-se assim em imaginação perversa, em vaidade. Tântalo, em estado de exaltação vaidosa, superdimensiona seu desejo essencial e recalca seus desejos corporais. Essa é a falta essencial cometida por todo nervoso, a culpa vaidosa, que no tipo Tântalo manifesta-se em seu grau mais audacioso e perigoso. Na medida em que os desejos espirituais e os desejos corporais correspondem a uma necessidade natural, estes são perfeitamente conciliáveis. Unicamente sua exaltação é o que os torna contraditórios. Ao excesso de perversão corresponde o fastio excessivo que apresenta um alto risco de engendrar um excesso de sublimação. Intensamente estimulado pelo fastio que persiste, qualquer estado de elevação parece insuficiente. Dessa culpabilidade exaltada, provirá finalmente o mais exaltado desejo de sublimação, a vaidade de querer ser purificado de todo desejo corporal, de realizar o ideal perfeito de elevação, ideal este que ultrapassa as forças disponíveis. Deste estado, caracterizado tanto pela exaltação excessiva do desejo essencial, quanto pela inibição excessiva dos desejos corporais, resulta o completo desprezo do corpo e de suas necessidades mais naturais. Nos períodos dominados por este desprezo, a vaidade triunfante atinge seu ápice. O indivíduo não se contenta em imaginar-se purificado, alucina a santidade até chegar ao delírio, mas o desprezo é somente a forma negativa da exaltação dos desejos, revelando uma ligação obsessiva com seu objeto. Sobrecarregados do afeto relativo ao desprezo, os desejos corporais não são dissolvidos, sublimados. Se o fossem, já não teriam nenhuma força exaltativa, seja de caráter atrativo ou repulsivo. Por não terem sido dissolvidos, os até então repugnantes desejos corporais tornam-se novamente atraentes. A alucinação de sublimidade esgota-se e cede lugar à invasão alucinativa dos desejos reprimidos. A elevação vaidosa mais intensa, pois alucinada de forma definitiva,
segue-se a queda mais profunda no tormento alucinante da culpabilidade. Uma das atitudes mais vãs, praticada com o objetivo de escapar dessa oscilação vertiginosa entre a exaltação dos desejos corporais e a exaltação espiritual, consiste na tentativa de aniquilar os desejos corporais através do asceticismo, o que pode ser considerada uma tentativa de punir e mesmo destruir, matar, o corpo impuro, sede dos desejos carnais. Entretanto, na falta de uma força suficientemente grande de sublimação, existe um único meio de escapar à destruição completa, preservando, inclusive, as forças disponíveis. Liberar o espírito de sua exaltação e aceitar o corpo. A tentativa vã e obsessiva de salvaguardar o psiquismo, a alma, desviando a ameaça de destruição para o corpo, característica do ascetismo, só poderá apressar a chegada do castigo final, a anulação de toda a força psíquica, a impotência que já não consegue atingir a menor satisfação real dos desejos alucinados. Esta forma excessiva da vaidade culposa, a falsa santidade, é, como veremos, o tema do mito de Tântalo. É necessário frisar que o ideal da cultura grega não é a santidade. A santidade é o ideal de outros ciclos míticos, como o mito hindu ou o mito cristão. Segundo o sentido oculto desses mitos, o santo, o homem simbolicamente divinizado, venceu os desejos corporais no plano das manifestações, mas também e sobretudo ao nível da imaginação. Tendo-os dissolvido, ele não conhece mais a tentação. A energia, por sua vez, subtraída aos desejos múltiplos, encontra-se à sua livre disposição. Todas as suas forças nele se concentram, subtraindo-se ao mundo em relação ao qual ele nada mais deseja, e precisamente por haver-se assim libertado das múltiplas ligações afetivas, permanece unido ao mundo graças ao vínculo mais intenso, o afeto sublimado, o amor objetivado, a bondade. A cultura cristã, através da criação do ideal de santidade, caracteriza um passo evolutivo que transpõe os marcos da cultura grega. A vã tentativa expressa pelo mito grego de Tântalo torna-se, no mito cristão, uma realização. Em termos simbólicos, a carne se faz espírito, o homem torna-se Deus, precisamente aquilo que Tântalo teria desejado realizar, ou para empregar as inversões simbólicas pelas quais o mito cristão exprime estas relações. O espírito faz-se carne, Deus faz-se homem. A vã tentativa expressa pelo mito grego de Tântalo torna-se no mito cristão uma realização. Em termos simbólicos, a carne se faz espírito, o homem torna-se Deus, precisamente aquilo que Tântalo teria desejado realizar. Ou, para empregar as inversões simbólicas pelas quais o mito cristão exprime estas relações. O espírito faz-se carne, Deus faz-se homem. A cultura grega, que precede a era cristã, não tem como ideal a santidade, e sim a harmonia entre todas as pulsões dilatadas de caráter espiritual e corporal, a justa medida. Entretanto, acreditar que a cultura grega tenha conseguido a realização completa de seu ideal significaria desconhecer totalmente seu desenvolvimento histórico. Na verdade, ela permaneceu tão distanciada disso quanto a cultura cristã da realização do seu próprio ideal. Justamente em razão dos gregos não terem alcançado a visão clara e mais elevada do ideal simbolicamente expresso pelo mito cristão, é que o desejo de purificação perfeita só pode ser visto sob seu aspecto negativo, o perigo de uma superexcitação doentia da esfera espiritual. Sua visão mítica adverte contra esse perigo, exprimindo unicamente o medo de ver rompida a harmonia das pulsões e perder a justa medida.
trata-se de mostrar detalhadamente como a simbolização do mito grego exprime e condena, através do mito de Tântalo, essa falsa santidade, que consiste numa exaltação sentimental em direção ao espírito. O mito conta que Tântalo, admitido à mesa dos deuses e querendo colocar-se no mesmo nível de seus anfitriões, convida-os para uma festa, prometendo-lhes delícias incomuns. Para tanto, mata seu filho Pélops e o serve à mesa dos deuses, querendo observar se as divindades saberão reconhecer a iguaria que lhes foi servida. Segundo este simbolismo, Tântalo substitui o alimento habitualmente servido à mesa dos deuses, o alimento espiritual, pelo alimento terrestre sob sua forma mais abjeta. Na história real de Tântalo, seu filho é nomeado Pélops, na significativa narrativa de sua vida, sintetizada pelo simbolismo mítico, que faz de seu pai uma figura representativa da vida humana em geral. Pélops também deve ter uma significação simbólica. Ora, qual é o filho mítico do homem, de todo homem? Dado que o alimento servido pelas divindades ao homem em estado de elevação tem uma significação oculta, a felicidade inerente à espiritualização-sublimação, o alimento servido às divindades pelo homem, um mortal em estado de elevação vaidosamente sustentada, querendo tornar-se igual aos deuses. Deve também ter um alcance psíquico que só pode ser o inverso da significação sublime. O alimento abjeto que Tântalo oferece aos deuses seria, portanto, sua própria perversão. Com efeito, pode-se dizer que todo homem em estado de elevação vaidosa toma qualidades perversas por qualidades sublimes. Quer dizer, ele oferece às divindades sua perversão, esperando que esta possa ser tomada por uma sublimidade. Já foi mencionado anteriormente que as relações de parentesco entre as divindades e o homem simbolizam o grau de espiritualização. Enquanto ser espiritual, comportando qualidades espiritualizadas, o homem é, simbolicamente, filho da divindade, mas especificamente filho de uma divindade particular, que simboliza a qualidade característica do herói mítico. Se, em função de seu desejo de espiritualização, o homem torna-se simbolicamente filho de Deus, ele é, em contrapartida, pai de seus desejos corporais. Ele os faz nascer. O simbolismo filho do homem significa, portanto, os desejos corporais, os desejos que o acorrentam à terra, os desejos terrestres. Uma vez que sua sede é o corpo, a carne, estes são também chamados por consequência simbólica de desejos carnais. Os desejos carnais são, desse modo, representados pelo filho carnal ou pela carne do filho. O filho morto representa os desejos terrestres psiquicamente mortos, perversamente aniquilados, o recalcamento. O filho morto, servido à mesa dos deuses, simboliza a exaltação vaidosa em seu mais alto nível, o recalcamento de todo o prazer terrestre, recalcamento devido à errônea convicção de assim poder transformar o prazer reprimido em prazer sublime, a perversão em qualidade espiritual, e desse modo servir ao ideal do espírito, às divindades. Entretanto, os desejos recalcados não estão realmente mortos, continuam a alimentar o psiquismo, são transformados em perversão. Os desejos recalcados constituem um alimento abjeto. Tântalo ama secretamente seus desejos carnais, seu filho. Ama-os de uma maneira exaltada, e mesmo que os mate, que os recalque, permanece convencido de que são um alimento delicioso. Ao mesmo tempo, ele queria libertar-se da ambivalência doentia, inseparável do amor exaltado dos desejos corporais. O tormento da culpabilidade. Ele está, malgrado seu amor, pronto a sacrificar esse filho mítico.
os gozos. O oferecimento desse alimento abominável às divindades está calcado na seguinte ideia: querendo igualar-se aos deuses, mas não podendo elevar-se até eles, Tântalo procura rebaixá-los ao seu nível. Sua esperança é que esse alimento, até aqui desconhecido dos deuses, lhes será agradável, ou ao menos que os dois estados, o sublime e o perverso, confundidos por sua vaidade e, no entanto, discerníveis por sua culpabilidade, poderão passar desapercebidos mesmo para os deuses. Espera que as divindades não reconheçam aquilo que comeram, regalando-se com a nova iguaria e felicitando-o por isso. Esta passagem simbólica expressa, portanto, a perversão de Tântalo e sua tentativa culposa de libertar-se dela, o filho morto, assinalando ainda a forma vaidosa assumida por sua perversão, o filho morto servido à mesa dos deuses. Encontra-se assim exposto o estado psíquico que resulta dessa perversão, o dilaceramento entre a vaidade e a culpabilidade, a incerteza que busca sua justificação. Uma vez que a iguaria, o filho morto, consiste na falsa purificação oferecida aos deuses, sua aceitação pelas divindades, símbolo de pureza ideal, simbolizaria a absolvição futilmente procurada, o apaziguamento completo da culpabilidade, a justificação suprema da purificação falsa e vaidosa. Para se compreender toda a amplitude da simbolização, deve-se assinalar que Tântalo não sacrifica unicamente sua perversão, o que constituiria a verdadeira sublimação. Seu projeto de igualar-se aos deuses incita-o a uma elevação exaltada, fazendo-o matar seu filho, os desejos naturais. Sucumbe assim à perversão pela exaltação em direção ao sublime. Todo homem deveria proceder ao sacrifício da tentação exaltada das pulsões corporais. Porém, sacrificar até mesmo a necessidade natural das pulsões significa ultrapassar a condição humana, aspirar ao grau supremo de sublimidade que se encontra designado pelo simbolismo divinização, acessível somente à força da alma mais excepcional. Este é o estado psíquico graças ao qual o homem inteiramente purificado chega a igualar-se a essas figuras da pureza perfeita, que são as divindades. O mito grego já o dissemos anteriormente e será preciso voltar a isso. Não chega nem mesmo a considerar essa possibilidade suprema da natureza humana, centro do mito cristão. Desprovido de força realizadora, Tântalo faz recair sua aspiração ao nível de uma exaltação imaginativa, tornando-a com isso ainda mais perigosa que a exaltação das pulsões corporais. Constitui-se dessa maneira a perversão do espírito sob sua forma mais decisiva, a vaidade levada ao seu paroxismo. Este é o erro de Tântalo. Revolta-se futilmente contra a condição humana, sacrifica seu filho, os desejos naturais. Mata-o para oferecê-lo às divindades, mas sua oferenda nada é além de um embuste. Não sacrifica o espírito perverso em si mesmo, mata somente o corpo, mortifica unicamente a carne. Apresenta às divindades a carne, os desejos corporais, o Filho do Homem, em lugar de oferecer sua alma purificada, o Filho de Deus. As divindades, entretanto, não se enganam com sua oferenda. Reconhecem a blasfêmia, sabem distinguir o espírito verdadeiro do falso espírito, o alimento sublime do perverso. Somente uma das divindades deixa-se enganar: Deméter, a deusa da terra nutriz, a deusa que oferece os frutos da terra, os prazeres naturais, a satisfação dos desejos justificáveis ante o espírito. Ela se engana, pois o que lhe é oferecido são os desejos naturais, e ela os ama. Ama o Filho do Homem, a carne, o gozo terrestre, os frutos da terra,
uma vez que sua função simbólica é exatamente oferecê-los. Mas seu engano é apenas passageiro. Logo ela percebe que o que está a comer é o fruto corrompido, a carne mortificada, o prazer terrestre, seu próprio dom, mas recusado e sacrificado por desprezo. Cheia de horror, ela repudia a oferenda perversa. Zeus restaura a ordem da natureza que exige que viva o filho do homem, o desejo natural. Ele ressuscita Pélops. Tântalo, o culpado, é punido. Ele é expulso do Olimpo, jogado para fora da esfera do espírito. Tendo recusado, não por sublimidade, mas por exaltação perversa, as satisfações vitais e elementares que os deuses lhe haviam reservado, bem como a qualquer homem, são as divindades que, por sua vez, lhe recusam para sempre os gozos sublimes e espirituais, para os quais tinha sido excepcionalmente convidado. Ele é precipitado nas profundezas subterrâneas, símbolo do subconsciente, miticamente chamadas de Tártaro, inferno, região da culpa recalcada, do tormento sem descanso, região do desespero, onde o homem culpado deve expiar. O mito mostra Tântalo condenado a permanecer sobre uma árvore cujos frutos encontram-se ao alcance de sua mão, enquanto seus pés ficam mergulhados na água. Quando, para satisfazer sua fome, ele levanta a mão, os frutos elevam-se para além de seu alcance, e quando se abaixa para beber, a água se esvai. Qual é a significação psicológica desta imagem do castigo? A qualquer exaltação em direção ao espírito, segue-se uma queda. Segundo seu sentido oculto, o castigo mostra-se tão somente como a consequência do estado psíquico de Tântalo, cujo mito, em sua primeira parte, representou o desvairado empreendimento, que em seu desfecho final simboliza a explosão da loucura manifesta. O asceticismo não é a única forma doentia de que se reveste a exaltação do espírito levada a seu extremo. A destruição ascética do corpo correspondente à dissolução delirante da psique, ao recalcamento excessivo dos desejos corporais, segue-se sua explosão alucinativa. Esta lei psíquica pode ser observada de modo mais claro no delírio místico, cindido em dois estados inversos, um deles eufórico, vaidade que se torna delirante, estado no qual o doente imagina o céu aberto para si e vê-se elevado à altura do espírito. Simbolicamente, crê-se o convidado de Deus. E o estado de tormento, culpabilidade que se tornou alucinativa, onde o doente se acredita eternamente condenado pelo espírito, o mais indigno dentre todos os homens, excluído de qualquer satisfação. O castigo a que Tântalo é condenado pelo veredicto da divindade ultrajada, pela sentença do espírito da vida, pela lei psíquica, é o mais justo que poderia existir. É uma ilustração da legalidade da vida e de sua justiça inerente. Este castigo é apenas outro aspecto do crime cometido. O indivíduo entrega-se ao louco empreendimento de uma elevação que ultrapassa o limite de suas forças. Dedica-se, além de suas forças, à exaltação de suas necessidades espirituais, até que não lhe reste mais qualquer energia, nem mesmo para satisfazer suas necessidades mais naturais. Esta é a lei secreta do ascetismo. O homem acredita realizar a mais sublime das ações, fazer-se igual à divindade, quando, na verdade, ele é a vítima de uma obsessão doentia. A água que se esvai e os frutos que lhe escapam são um símbolo claro de uma perda total do sentido do real, o símbolo da imaginação impotente que se tornou alucinativa. A alucinação oferece a Tântalo os frutos e a água, ambos elementarmente necessários para acalmar
a fome e a sede. Quando, porém, tenta alcançá-los, percebe-se incapaz disso. As promessas alucinadas não são senão fantasmas e em vão procura agarrá-los. A água e os frutos, a satisfação de sua fome e sede, lhe são ao mesmo tempo alucinadamente prometidos e realmente interditados por seu espírito ascético, pelo espírito da vida, que o anima, mas que, por força da exaltação vaidosa, manifesta-se somente na forma de tormento e de inibição, sob a forma de culpabilidade exaltada, o insaciável que, em função da exaltação vaidosa, não soube contentar-se com o alimento sublime que os deuses lhe ofereceram. Não tem sequer condição, em função da culpabilidade exaltada, de tomar do alimento terrestre e corporal. O símbolo do castigo, os frutos que lhe escapam, tem, portanto, exatamente a mesma significação que o símbolo do crime, o filho morto. Aqui, como em todos os mitos, torna-se evidente que a perversão e o castigo são uma única e mesma coisa. A culpa é o castigo. A intervenção da divindade é somente um símbolo entre outros, indicando a falta cometida ou a falta superada e sua consequência, a deformação doentia ou a formação sadia do psiquismo. O funcionamento legal age inevitável e unicamente por si mesmo. No mito de Tântalo, os símbolos do castigo, a água e os frutos que se lhe recusam são a repetição e demonstração final do tema central do mito, a impotência corporal e espiritual, consequência da exaltação imaginativa. Os símbolos terminais não exprimem somente o vão delírio da fome e sede corporais. Estes contêm, igualmente, o outro aspecto da loucura manifesta, a inquietude impotente do espírito, que só consegue encontrar satisfação pela alucinação. A água, graças à sua qualidade refrescante e purificadora, é símbolo constante da espiritualização-sublimação, tornada inacessível, enquanto os frutos que escapam ao culpado castigado não são unicamente símbolo do alimento corporal, representando também a obra espiritual. Ambos simbolizam os frutos que a sublimação deveria produzir, os frutos do esforço espiritual, frutos que escapam ao homem doente e a mente exaltado, a Tântalo. Seu castigo é o contrário do que seu excesso em relação à intensidade da vida quis obter, a esterilidade definitiva do espírito, que se aniquila na loucura. Efetuada a tradução do mito de Tântalo, é interessante ressaltar mais claramente não apenas o paralelismo, já assinalado, mas também a diferença deste mito grego com certos aspectos do mito cristão. O filho morto lembra o sacrifício. Ora, o sentido simbólico do sacrifício é a renúncia aos bens terrestres por amor ao espírito, à divindade. Do mesmo modo, o simbolismo do filho morto pode ser encontrado nos mitos de todos os povos. Para citar um único exemplo, quando Abraão dispõe-se a sacrificar seu filho, um anjo, a intuição sublime, revela-lhe que o único sacrifício válido é purificar a alma de toda exaltação, purificação esta que tem como símbolo constante o animal inocente, o cordeiro. O fato do homem a ser sacrificado ser substituído pelo animal indica também a purificação dos costumes, que corresponde à transformação evolutiva das tribos de caçadores em povos pastores. No mito judaico-cristão, o pai mítico de todos os homens é Deus único, símbolo da perfeita idealização do espírito. A mãe mítica, ao contrário, é a terra, o mundo manifesto, o mundo sensível simbolizado no mito grego por Deméter, Terra Máter, e no mito cristão pela Mãe Virgem, Maria. Enquanto o mundo sensível permanece inocente, virgem, enquanto não é vaidosamente exaltado,
está justificado perante Deus Espírito. Somente a revolta vaidosa à promessa da serpente pode corromper o mundo dos sentidos, os desejos. É por esta razão que, no mito cristão, o símbolo do mundo inocente e bom, a mãe mítica, Maria, é frequentemente representada em pé sobre a esfera terrestre, esmagando com seus pés a serpente. Miticamente, todo homem é filho de Deus, filho do Pai mítico e da Mãe mítica, filho do Espírito e da Terra. Mas especificamente, os heróis míticos são filhos de Deus, o Espírito, legado do Pai mítico, é forte neles. Mas não é por isso que as necessidades terrestres, dom da Mãe mítica, deixam de exercer pressão. Provém daí o perigo da exaltação e, por consequência, os conflitos típicos do homem, simbolizados pelos combates que devem ser empreendidos pelo herói. Por meio do desenvolvimento consequente da imaginação simbólica, o herói do mito cristão é representado como filho da Terra Virgem, Maria, e do Espírito Santo. Ele encarna o vencedor definitivo do conflito interior. Os desejos terrenos, quando perfeitamente dissolvidos, têm sua energia espiritualizada. Os prazeres corporais são, sem exaltação vaidosa, realmente convertidos em felicidade sublime. Este sacrifício último dos desejos múltiplos encontra-se igualmente expresso através do símbolo do filho morto. Entretanto, em virtude da vitória conquistada, o filho sacrificado não significa mais o recalcamento, e sim a espiritualização. Em consequência dessa inversão, não é mais o homem que sacrifica seu filho à divindade, é Deus que sacrifica seu Filho único aos homens. Esta inversão significativa explica-se da seguinte maneira: graças à sua perfeita purificação, o herói do mito cristão, mesmo sendo um homem real, iguala-se ao símbolo divindade. Ele é simbolicamente divinizado, o que quer dizer que se tornou a manifestação real da qualidade ideal de que a divindade é símbolo. Ora, esta qualidade, para permanecer ideal, exige, simbolicamente, Deus quer que seu filho simbólico, o homem real, resista mesmo na sua morte, ao assalto do mundo pervertido, sem se deixar arrastar pela perversão. Expresso em termos simbólicos, Deus Filho sacrifica-se aos homens, mostrando, graças à sua invencível força de sublimação, o caminho da salvação. Mas a analogia simbólica entre o mito grego e o mito do Novo Testamento é ainda muito mais profunda, não se reportando somente ao contraste entre a elevação vaidosa de Tântalo e a elevação sublime do herói cristão. De fato, concerne também ao simbolismo da queda, que no Antigo Testamento precede a elevação sublime e perfeita, de modo que a analogia estende-se também ao mito judaico. Satã, o espírito decaído, simbolicamente o anjo decaído, quis, como Tântalo, igualar-se à divindade. Isto faz com que seja banido do céu, lugar simbólico da felicidade, e precipitado no inferno, lugar simbólico do tormento. Como Tântalo, Satã simboliza a exaltação imaginativa. Entretanto, diferença fundamental entre as duas culturas. O herói grego permanece uma aparição singular e individual, enquanto que, no mito judaico-cristão, o anjo decaído simboliza o espírito do mal, o princípio do mal. Não aparece unicamente como uma ilustração isolada do destino, da exaltação imaginativa, sendo, na verdade, a personificação desta função psíquica. Ele simboliza a culpa e a queda do mundo inteiro. O princípio psicológico do mal, a exaltação vaidosa, torna-se no plano simbólico o príncipe do mal, o demônio que, sob a forma da serpente vaidade, promete a Adão, símbolo da humanidade, torná-lo igual a Deus.
a diferença mais importante e significativa entre o mito grego e o mito judaico-cristão reside em que Satã não incita a recusa do fruto e a exaltação em direção ao espírito. Sua ação dirige-se ao contrário, a que Adão coma o fruto e revolte-se contra o Espírito Deus. Contudo, esta diferença é apenas aparente, pois, psicologicamente, as exaltações inversas estão ligadas de modo ambivalente e terminam por reunir-se numa mesma significação. A recusa exaltada dos desejos terrestres, dos frutos, conduz, como demonstra o castigo de Tântalo, aos desejos terrestres alucinadamente exaltados e insaciáveis. O desejo, mesmo que impotente, de tomar o fruto, a tentação da serpente Satã. Ao mito judaico da queda, o mito cristão acrescenta a explicação simbólica do estado de perfeita elevação, realmente alcançada pelo herói, a redenção. O mito grego, precursor do mito cristão e, neste sentido incompleto, ignora a visão do estado de elevação em seu mais alto grau e sob sua forma perfeita. Contenta-se em exprimir o horror que, em conformidade com seu ideal de harmonia, lhe inspira o excesso da elevação de caráter fútil, impotente e insaciável, que, na verdade, é a mais profunda das quedas, simbolizada pelo mito de Tântalo. Veremos mais tarde de que maneira a cultura grega, através do mito de Perseu, simboliza a elevação de caráter sadio e comedido, de acordo com seu ideal de harmonia entre as pulsões. Convém, no entanto, apresentar antes a tradução de outros mitos, onde os heróis, depois de um inútil esforço de elevação, sofrem igualmente a queda.